Olá, me chamo Ronaldo Oliveira Borges, eu sou discente do programa de pós-graduação, mestrado, Linguagens e Saberes na Amazônia, lá da UFPA Campus de Bragança. E esse trabalho que eu estou apresentando aqui no CELSI 2023 é um recorte de uma futura dissertação que eu irei defender, intitulada Desumanizações e Humanizações nas Autobiografias Transtempo, de Benedicto Monteiro, e Retrato Calado, de Salinas Fortes, no período da ditadura militar brasileira. Né? A ideia de trabalhar com essas temáticas, desumanizações e humanizações, e também trabalhar com essas obras, se deu a partir de reuniões que eu tive em um grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o CRENAC, que se reúne lá no campus de Bragança, né? E ele é coordenado pela minha orientadora, professora doutora Ana Lília Carvalho Rocha. CRENAC, que significa Configurações de Resistência e Narrativas Anglófonas Contemporâneas, tem como objetivo de promover leituras, análises, discussões, né, a respeito da temática da resistência, né, em obras literárias, na sua maioria em língua inglesa, mas também a gente acaba também utilizando obras em língua portuguesa. Bom, as obras com que eu irei trabalhar é Transtempo, de 1993, do Benedicto Monteiro, e Retrato Calado, de 1988, de Salinas Forte, sendo que Retrato Calado é uma obra póstuma, pois o Salinas Forte morreu um ano antes da publicação, certo? Bom, essas obras são do gênero autobiografia, pois traz relatos, experiências, vivências, né, dos dois autores, e mais especificamente no contexto da ditadura militar. A obra Transtempo, ela tem como contexto geográfico, né, aqui a Amazônia paraense, enquanto o Retrato Calado, ela se localiza mais no sudeste do país, no estado de São Paulo. O contexto histórico em que essas duas obras se inserem é a Guerra Fria, mas especificamente a ditadura militar, como eu já falei. Bom, os dois autores, o Benedicto Monteiro e o Salinas Fortes, foram vítimas, né, do regime militar durante a ditadura que se deu a partir de 1964, com um golpe de Estado, né, pois eles eram considerados opositores ao governo, eles eram considerados inimigos do governo. Né, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles. O Benedito Wilfred Monteiro, ele é paraense, da cidade de Alenquer, mas morou boa parte da sua vida na capital do estado, Belém, onde se formou em Direito, Ciências Jurídicas e Sociais e atuou como escritor, jornalista, advogado e o deputado federal, sendo que essa última foi uma das razões para a sua prisão. E Luiz Roberto Salinas Forte, ele é da cidade de Araraquara, mas ele, ainda jovem, se mudou para a capital do estado, São Paulo, onde ele estudou filosofia e seguiu a carreira de professor em filosofia, além de também trabalhar como escritor, tradutor, jornalista e filósofo. Okay? Sendo que a sua atuação como professor universitário e, claro, também participar de reuniões clandestinas de grupos opositores ao governo foram uma das razões para a sua prisão. O objetivo desse trabalho é analisar as duas temáticas, desumanização e humanização, nessas obras que eu explanei ainda há pouco, investigando quais são os fatores dentro desses dois processos são semelhantes, quais os fatores são diferentes. Né? Eu vou traçar paralelos, comparar essas duas obras em relação a essas temáticas. Bom, enquanto ao referencial teórico, eu trago aqui para falar de humanização, um especialista na área de saúde, né, Leonardo Boff. Ele relaciona o conceito de humanização, né, que seria basicamente ter características humanas, com o sentido de cuidado, porque ele fala que nós, seres humanos, somos seres bastante dependentes um do outro, né? A nossa sobrevivência, a nossa existência, né? A gente ter se tornado aquilo que somos, seres humanos, foi porque um cuida do outro, né? A gente se uniu em grupos sociais e
e um ajudou o outro para que a gente sobrevivesse. Então é basicamente isso que nos diferencia dos outros animais, né? Ele fala que quando a gente deixa de ser cuidado, a gente perde a nossa humanidade. E o conceito de desumanização, segundo Omar Henke e Adam Watts, que são antropólogos e sociólogos, eles falam que a essência da desumanização é a negação de uma mente distintamente humana a outra pessoa. Vou pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que é racista, por exemplo, xinga uma pessoa negra de macaco. Ele faz uma comparação dessa pessoa com um animal, querendo inferiorizar essa pessoa, tirando dela, né, a ideia de que ela é um ser humano como ele, fazendo ela ser diferente dele, rebaixando ao nível de um animal e não um ser humano. Então, é basicamente isso. É a ideia central da desumanização. Enquanto a metodologia, né, esse trabalho é uma pesquisa bibliográfica, né, que eu irei, além de utilizar as duas obras que são os objetos de estudo desse trabalho, irei também trazer artigos, pesquisas de autores que são dessas áreas que eu irei utilizar e que irão colaborar, né, auxiliar no decorrer desse trabalho. A análise é uma análise qualitativa, pois os meus estudos serão desenvolvidos a partir de uma forma de eu tentar entender e descrever aquilo que eu estou buscando compreender, né? Para essa análise eu irei usar o método comparativista, que segundo Carvalhal é uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas. Aqui, além desse confronto que eu irei realizar, a literatura comparada me possibilita também abordar a interdisciplinariedade, né? Que aqui no meu trabalho é de suma importância, porque eu irei transitar entre a literatura, né, a historiografia, por conta do contexto da ditadura militar, além da psicologia, por conta das temáticas de humanização e desumanização, também antropologia e outras áreas mais. Bom, então aqui, né, chegamos à parte da análise. Primeiramente temos aqui a desumanização, né? E como subcategoria da desumanização, temos o conceito de infrahumanização. Segundo Leyes, ele fala que a infrahumanização é um processo pelo qual as pessoas consideram seu grupo como totalmente humano e outros grupos como menos humano e mais animalesco. Basicamente, um grupo se acha superior ao outro, né? Temos vários exemplos na história do nosso mundo, né? Por exemplo, os europeus que achavam que os ameríndios eram não civilizados e por isso legitimou, né, eles conquistarem esse continente, escravizarem esses povos, né, impor suas línguas, né, sua cultura, a sua religião, né, por conta de eles serem inferiores, segundo a percepção dos colonizadores. Outro exemplo, por exemplo, aqui é Hitler, que considerava os judeus como não sendo seres humanos, mas monstros ou animais, né, a ponto de os culpar, de utilizar eles como bodes expiatórios para os problemas da Alemanha, e legitimando a violência que eles iriam sofrer durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Mais de 6 milhões de judeus foram mortos por conta dessa infrahumanização que eles sofreram pelos nazistas. E já a infrahumanização presente no período da ditadura militar se deu, né, para os opositores do governo, né, do regime militar, como, por exemplo, políticos de esquerda, né, marxistas, professores, né, políticos rivais, alunos que protestavam em ruas. Todas essas pessoas eram consideradas pelo governo como inimigos, então eles acabavam sendo infra-humanizados, né? Eles eram demonizados, taxados, por exemplo, como comunista, que queriam se infiltrar no país,
para acabar com os valores conservadores, né, os valores da família tradicional, né, essa conversa. E, além disso também, né, eles eram taxados por um termo específico de subversivo. Né? Eles queriam subverter a sociedade, né, para os maus ensinamentos, né, para as coisas ruins, né, para as coisas más. Né? Por exemplo, aqui, Benedito Monteiro, lá na obra dele, ele fala o seguinte: pois eu fui informado na prisão, bruscamente, que eu era um subversivo. Subversivo no exercício da minha profissão de advogado e do meu mandato de deputado eleito pelo povo. Eu tinha, com palavras, só com palavras, tentado subverter a ordem, a segurança nacional e o regime democrático. Um dos exemplos dessa representação do Benedito como um subversivo e um perigo que ele representava, que lá na obra dele ele fala que toda vez que o presidente ditador ia visitar a cidade de Belém, ele era preso, né? Então ele simbolizava um perigo. Então ele era detido para assegurar, né, que nada acontecesse com o presidente que estava na cidade. Já o Salinas Forte ele faz uma espécie de deboche, né, nessa ideia maluca dos militares de que eles eram todos traidores que queriam acabar com a sociedade. Né? Ele fala o seguinte, o Salinas: e nada prestava, ninguém prestava. Os amigos eram radicais, os comunistas, aproveitando-se das liberdades excessivas, infiltravam-se por toda parte, ocupavam postos, traiçoeiramente ameaçavam os lares, disseminavam o ateísmo, corroíam as energias da pátria. E depois ele também diz mais à frente que somente os militares eram capazes de perceber a perigosidade que essas pessoas representavam. Né? As outras pessoas comuns do povo não percebiam isso, mas eles, os militares, percebiam e, segundo eles, era dever deles acabar com essas pessoas. Né? Por isso legitimava o golpe. Né? Eles assumiram o poder. Bom, uma das várias formas de desumanização que é apresentada nos livros são as torturas, né? Que, de acordo com os documentos oficiais das Nações Unidas, tortura deve ser entendido como qualquer ato pelo qual dor ou sofrimento grave, físico ou mental, é intencionalmente infligido a uma pessoa com o objetivo de obter dela ou de terceiros informação ou confissão para puni-la por ato que cometeu ou se suspeita de ter cometido, ou para intimidar ou coagir essa pessoa ou outra. Por exemplo, o Benedito Monteiro, ele foi preso por ele ter feito uma viagem recente com uma comitiva de outros políticos para países socialistas. Né? E quando eles chegaram, ele foi preso, né, e foi interrogado, né, eles utilizando de torturas para descobrir quem mais estava envolvido, né? Quem mais tinha ido participar dessas viagens. Então aí vê a tortura utilizada no interrogatório, onde ele está infligindo a dor ao outro, né? No caso o Benedito Monteiro, né? Para ele confessar, para o regime ter informações. E temos aqui uma breve diferença entre as torturas do Benedito e o Salinas, porque a maioria das torturas que o Benedito descreve são torturas psicológicas, né? Porque ele foi isolado, né? Ele ficou totalmente isolado de qualquer outra pessoa e ele também foi completamente silenciado e também ele, por exemplo, ele não tinha acesso a nenhum tipo de informação de fora lá da cadeia. Por exemplo, ele não sabia como estava a sua família, se eles estavam bem, se ainda estavam vivos, né? Se eles tinham sido presos ou não também. Então isso acabava afetando o psicológico do Benedito. E a maioria das torturas que o Salinas Forte descreve são, claro que ele sofreu torturas psicológicas, mas boa parte daqueles descreve são torturas físicas. Né? Então a gente tem essa pequena diferença. Por exemplo, aqui o Benedito Monteiro ele fala: acordei ferido pela luz, e assim como a completa escuridão tinha me dado aquela sensação de afogamento, aí, né,
presença da tortura psicológica, junto com a física. Aquela luz intensa e próxima penetrava nos meus poros e ia até a minha alma. Abre os olhos, comunista. Como não tivesse coragem de olhar aquele incêndio, recebi um balde de água fria bem na cara. E Salinas Fortes, né, descreve um dos momentos das suas em que ele foi torturado, né, amarrado, pendurado, com mãos e braços, né? Ele fala: nu, pendurado, os choques, como retratar a cena que retorna? E tome choque. Foi quando me dominou uma espécie de indignação, explosão. Perguntas, gritos, choques, berros, grunhidos, choques, perguntas. Passado algum tempo, resolvem deixar que o paciente repouse um pouco e me dependuram. Deposito o fardo no chão, embora continuando a conservar mãos e pés atados. Bom, agora que eu já falei bastante sobre a desumanização, falarmos sobre a outra temática, a humanização, né? Um dos primeiros casos de humanização que presente nas obras é a resistência dos autores, né? E eles buscam essa resistência através da escrita, né? Enquanto que para Benedito Monteiro a escrita parece a única opção que ele consegue encontrar para resistir, Salinas Forte ele descreve várias formas de resistência que ele poderia escolher e ele opta pela escrita. Por exemplo, aqui Benedito Monteiro ele fala: portanto, comecei a escrever de medo de morrer e de medo de viver, de medo de não deixar sequer a minha verdadeira identidade. Creio que foi como se surgisse uma segunda natureza, uma coragem que eu nunca tinha tido antes, tanto diante da vida como diante da morte. Como eu não tinha lápis, nem papel, nem qualquer material riscante, gravei nas paredes com as minhas próprias unhas a palavra liberdade. Né? Isso foi um dos motivos que ele fala, né, que fez ele querer ser escritor. E Salinas Forte ele fala que ele tinha várias opções, né? Ele podia partir para o misticismo, né, a fé, ou outra forma, mas ele resolveu escolher a escrita. Ele fala: escrever é o recurso que no momento escolhe no fundo toda a caneta Bic, na extremidade de todo o braço e em cada dedo que escreve dorme um sonho ancestral de escrita automática, sonho utopia da espontaneidade absoluta, do escrever como fluido deslizar, jorro, corrente, incessante, avalanche, transbordamento. E para encerrar, né, temos aqui a humanização, né, enquanto reumanização, né, que segundo José Luiz Cañas Fernandes, é quando alguém que já foi desumanizado, ele perde o sentido da vida e qualquer recurso que tenha como função trazer esse sentido de vida de volta para essa pessoa é uma forma de reumanização, né, dar sentido da vida para essa pessoa novamente. E aqui, né, vemos que o Benedito Monteiro, boa parte da reumanização dele aconteceu a partir da sua família, né? E aqui temos um exemplo, né, que a família dele ficou correndo atrás de advogado para conseguir libertar ele, até que conseguiu. Ninguém quis aceitar o patrocínio da minha causa contra os militares, mesmo oferecendo dinheiro, bastante dinheiro. Não encontraram um profissional que se dispusesse a me defender. Foi com muito custo que descobriram um advogado de verdade, o Dr. Orlando Fonseca, que só aceitou o patrocínio da minha causa, como também recebeu quantia combinada. Né? Já o Salinas Forte, sua remuneração aconteceu, já iniciou dentro da prisão, porque ele tinha contato com outros prisioneiros, né, onde ele fez amizade. Aqui um exemplo. Fico assim sabendo da presença de alguns conhecidos em outras celas, inclusive o Carlos, que já encontrara na UBAN. Fico também sabendo da libertação das duas amigas, corrida de ambas, que parece logo na segunda-feira. Houve um dia em que me apareceu através do postigo a cara do, imagine só, do próprio Metralha, cara de pau, cínico, sem jeito, como querendo pedir desculpa. Alô, como vai? Tudo bem? Aí, amigo, precisa de alguma coisa? Né? Então, esses são só alguns exemplos de humanização e desumanização, né? Como é um recorte, trouxe só apenas alguns. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.